Aleluia. Glória a Deus. Mais uma vez. Glória a Deus. Mais uma vez eu sou o igreja para o Senhor. Amém? Glória a Deus. Eu gostaria de ler com a igreja livro de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 17. Amém? Glória a Deus. Deus já falou nessa noite, Deus já encorajou, Deus já confortou, e eu estou feliz por estar aqui nessa noite, porque uma coisa boa é estar na presença de Deus. Quem está na presença de Deus nunca perde, na verdade, só ganha. Aqui é a casa onde o Senhor ele libera a bênção, né? Aqui é onde o Senhor ele usa os seus dispenseiros para dispensar as bênçãos. E as bênçãos de Deus, irmãos, é a palavra de Deus, os louvores entoados, é a sua presença. Essa é a maior bênção que nós podemos receber. Isso é uma coisa muito certa, amém? Livro de Lucas, capítulo 17, vou ler até o verso 10 apenas, amém, irmãos? Diz assim: E disse aos discípulos: É impossível que não venham escândalos, mas ai daquele por quem vierem. Melhor lhe fora que lhe pusessem ao pescoço uma pedra de moinho e fosse lançado ao mar, do que fazer tropeçar um desses pequeninos. Olhai por vós mesmos, e se o teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoe-lhe. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo, dizendo: arrependo-me, perdoe-lhe. Disseram-lhe então os apóstolos ao Senhor: acrescenta-nos a fé. E disse o Senhor: se tivesseis fé, como um grão de mostarda, direis a esta moreira: desarraiga-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. E qual de vós terá um servo, a lavrar ou a apacentar gado, a quem, voltando ele do campo, diga: chega-te e assenta-te à mesa? E não lhe diga antes: prepara-me a ceia, e cinge-te, e serve-me, até que tenha comido e bebido, e depois comerás e beberás tu? Porventura dá graças ao tal servo, porque fez o que lhe foi mandado? Creio que não. Assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizeis: somos servos inúteis, porque fizemos somente o que deveríamos fazer. Amém? A gente pode se assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Como nós estamos chegando, ou melhor, já chegamos no último culto do ano, e eu confesso que eu fiquei aqui durante o culto aqui relutando, porque o culto foi um culto hoje diferente. Foi um culto que veio nos encorajando e nos mostrando que Deus é conosco. É Ele que peleja as nossas batalhas, é Ele que nos dá vitória na guerra. Alguém pode dizer: não, nós não estamos em guerra. Bom, nós estamos em guerra todos os dias. A nossa guerra não é contra carne e nem sangue, mas é contra os principados, que a Bíblia diz que estão nas hostes celestiais, que nós não vemos, mas que luta e prepara todos os dias ciladas e armadilhas para nos derrubar. Mas Deus, Ele já nos deu a vitória, não é que Ele vai nos dar. E ainda que a vitória não pareça aos nossos olhos boa como nós queríamos, mas aos olhos do Senhor ela é a melhor. A forma como Deus nos dá a vitória, essa é a melhor forma, porque aquilo que nós pensamos, muitas das vezes, ou a maioria das vezes, não é aquilo que Deus Ele pensa. Então, realmente nós devemos entregar ao Senhor a nossa vida,
nossa família e tudo aquilo que nós pensamos, porque na verdade não é nosso, não é nosso, é tudo emprestado. Mas tudo aquilo que pensamos ser nosso, que está sob a nossa responsabilidade, devemos entregar ao Senhor e Ele fará o melhor para a glória dele mesmo. Este livro, ou melhor, este capítulo de Lucas, aparentemente Jesus ele está trazendo uma palavra um pouco dura para os discípulos. Mas irmãos, Jesus, seus ensinamentos sempre foi contrário àquilo que parece natural aos homens. Para o homem natural, o Antigo Testamento é melhor do que o Novo, porque pelo menos eu tinha o direito de revidar. O Antigo Testamento era justo eu dar o que recebia. Na verdade, era justo. Olho por olho, dente por dente. Como fizerem, assim também vos tereis o direito de fazer. Mas essa nunca foi a vontade de Deus. E Jesus, que é o próprio Deus, veio para mostrar qual é realmente a sua vontade. E a vontade de Jesus, irmãos, é que nós, seres humanos, andássemos em comunhão e em paz uns com os outros. Por isso os seus ensinamentos às vezes vai um pouco de frente daquilo que nós queremos e achamos que é o certo. E aqui ele vai colocar algo difícil. Em outro momento da Bíblia ele vai falar de uma maneira ainda mais difícil, quando ele vai dizer para Pedro 70 vezes 7. Aqui ele diz só 7 no dia. Eu creio que às vezes piso na bola, não acredito que eu já pisei na bola 7 vezes no mesmo dia com a mesma pessoa. Teria que estar meio atribulado mesmo nesse dia, não é verdade? Então, irmãos, Jesus ele vem trazer essa palavra para mostrar para nós, irmãos, que nós somos servos. Nós não somos dono, nem da nossa vida e nem de nada. Somos apenas servos. E como servos devemos fazer o que, irmãos? Obedecer. E o mandado de Jesus para nós é o que? Amai-vos uns aos outros. Amai o teu próximo como a ti mesmo. Quem ama o teu próximo como a ti mesmo, jamais vai querer fazer o teu próximo tropeçar. E tropeçar aqui é algo grave da forma como ele fala. Nessa tradução Almeida, é um pouco difícil de entender. Porque ele começa dizendo, e disse aos discípulos, é impossível que não venha escândalos, mas ai daquele por quem o escândalo vier. Eu gosto dessa tradução que eu vou passar para os irmãos, NVT, sempre falo dela aqui, e quando você tiver dificuldade de entender algum versículo da Bíblia, alguma leitura da Bíblia, procura ler nessa tradução que ela é bem mais clara. No versículo 1 diz assim, Jesus disse aos seus discípulos, sempre haverá o que leva as pessoas a cair em pecado. Sempre haverá o que leva. Ele não disse nem alguém, ele disse o que leva. Alguma situação que leva as pessoas a pecar. Sempre haverá o que leva as pessoas a caírem em pecado. Mas que aflição haverá? Que aflição espera quem causa a tentação? Ou seja, se nós por algum motivo, irmãos, causarmos em alguém, ou formos cilado para alguém, para que essa pessoa venha a pecar, a Bíblia diz que haverá aflição para a nossa vida, ou para qualquer pessoa. Então nós temos que tomar cuidado para que nós muitas das vezes não venhamos nós a ser armadilha ou pedra de tropeço para alguém, para fazer alguém pecar. Porque é muito pior para aquele que causou o pecado do que para aquele que pecou. A paga que Jesus está dizendo é uma aflição muito grande. Então ele está dizendo, ai daquele que fizeram um dos pequeninos. E quem é pequenino? Eu e você. Somos pequeninos de Jesus. Ao ponto de ele nos defender de tal forma do inimigo das nossas almas, que é o diabo, de morrer na cruz em nosso lugar. Para nos defender. Porque nós não podíamos defender a nós mesmos. E para que ele morreu? Para que nós tivéssemos o direito de algo que antes aparentemente não tínhamos. Que era o perdão. E se Jesus, olha só irmãos, como é interessante isso aqui.
Se Jesus, que morreu na cruz, foi afligido por nós, nos deu o direito de ser perdoado, quem sou eu para tirar o direito de alguém de ser perdoado? É esse o peso da palavra que ele está trazendo. Ele deu a vida, ele morreu sendo santo para me dar o direito do perdão. Aí eu, que não morri e que deveria ter morrido, vou lá e tiro o direito do outro de ser perdoado. Aleluia, Deus. Porque muitas das vezes afligimos o próximo, carregando, fazendo ele carregar um peso sobre ele. Muitas das vezes de dizer, eu não te perdoo. Só Deus sabe o que passa dentro de uma cabeça de alguém que carrega um peso, de um fardo, de uma angústia, de saber que alguém não o perdoa. Só Deus sabe o peso que é isso, irmãos. Então Jesus aqui, ele está tirando o direito, meu e seu, de negar ao outro o perdão. E muitas das vezes, essa própria atitude, porque está no contexto aqui, faz com que o outro entre em pecado. Muitas das vezes eu negar o perdão para você, eu estou jogando você no pecado. Parece que não. Ah, mas se Jesus perdoa, está perdoado. Você já buscou o perdão de alguém e não alcançou? É algo que mexe com o sentimento humano. E é o que Jesus está querendo aqui colocar por terra. E olha o peso, irmãos. Ele diz, seria melhor ser lançado ao mar. Eu estou na outra tradução. Seria melhor ser lançado no mar com uma pedra de moinho amarrada ao pescoço que trazer um desses pequeninos, do que fazer um desses pequeninos pecar. Dentro desse contexto, irmãos, é uma pedra de tropeço. Você não perdoar alguém, você está sendo pedra de tropeço na vida de alguém. E o pedido de Jesus é que nós venhamos a liberar o perdão. E olha só, olha o versículo 3, é diferente do que aqui no versículo na Almeida, diz assim, olhai por vós mesmos, e se o teu irmão pecar contra ti, repreendam, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. Nessa tradução diz, portanto tenham cuidado, se o teu irmão pecar contra ti, repreendam, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. Tenham cuidado. Tenham atenção. Se alguém pecar contra ti, você tem o direito de repreendê-lo, mostrar para ele que ele está errado. E se ele se arrepender e falar, olha, me perdoa, você também tem que liberar o perdão, irmão. Muitas das vezes nós gostamos de esfregar na cara dos outros que ele está errado, e quando ele se arrepende, a gente não quer liberar para ele o perdão que ele está pedindo. Está dentro desse contexto aqui. Aleluia. E muitas das vezes vamos ser pedra de tropeço, sim, na vida de alguém. Quantos pais, irmãos, fazem filho arrastar a vida toda com peso de maldição, porque o pai se acha no direito de colocar sobre o filho uma maldição, uma palavra de maldição, de não perdoar o filho por um erro, e vice-versa, mesmo assim o pai contra o filho. E Jesus está falando aqui, se o teu irmão pecar, repreenda-o, e se ele se arrepender, perdoe-lhe. A correção, irmãos, ela só serve para corrigir, e se foi corrigido, depois da correção tem que ver o quê? De novo, o acerto, o conserto. Irmãos, quantas das vezes Deus chegou nos seus filhos israelitas, que estavam lá pecando? No livro de Juízes tem muito isso. E Deus foi lá e corrigiu o povo, e trouxe o povo a uma dificuldade. Aí a Bíblia diz que o povo se arrependeu. O que Deus fazia, irmãos? Perdoava o povo, levantava um homem de Deus, libertava o povo e dava ao povo paz. Aleluia. Se Deus, que é santo, irmão, sempre está de braços abertos para aceitar um pecador arrependido, imagine nós que somos pecadores igual ao outro. Então Jesus, ele está dizendo aqui que se alguém pecar, nós temos o direito de repreender, de corrigir, mas temos o dever de perdoar.
E ele vai dizer, versículo 4: e se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo dizendo, arrependo-me, perdoa-me. Ó, vou te falar, ele tem que amar uma parada desse, o bicho tem que ser guloso desse para fazer 7 vezes no dia, né, Adriano? Às vezes na primeira vez a gente faz o que, irmãos? Eu vou te perdoar, mas que isso não volta a acontecer. Eu estou te dando uma chance. Jesus fala, é 7 e é no dia. Hã? É para não ter chance, irmãos. Isso daqui é justamente para não nos dar, a nós que achamos sempre uma brecha dentro da lei, para fazer a nossa vontade, é para não dar chance para nós de dizer, eu perdoei 4, mas ele pecou 5. Tá entendendo? Sabe aquele exagero, né? Que a teologia chama de hipérbole. É um exagero nos números. Jesus sabe, dificilmente vai acontecer isso com alguém. Mas para não ter a chance de acontecer 2 e você não perdoar na segunda, ele já disse 7 vezes. Está tirando de nós o direito de ter o orgulho de dizer, eu estou na razão. Aleluia. Não é verdade? Porque se eu te perguntar quando alguém faz alguma coisa contra mim, contra você, se você tem razão, você vai dizer, não, eu tenho razão. E eu também digo, eu tenho razão. Só que Jesus não dá razão nem para um nem para outro. Quem é pai aqui que os filhos brigou e o pai deu razão para um ou para o outro? O pai corrige os dois e depois fala, tem que pedir desculpa os dois. Né? Tem pai que é duro ainda, manda abraçar. Né? Os meninos não querem brigar mais. Jesus não vai dar direito, irmãos, nem para mim nem para você. Ele quer que nós nos perdoemos. Oh, aleluia. E aí ele segue, irmão, o ensinamento de Jesus é pancado, né, irmão? Por isso que o povo não gostava muito. Quando Jesus começava a pregar assim, umas palavras mais difíceis. E aí o que acontece, irmãos? Os apóstolos aqui no versículo 5, eles reconhecem, não temos capacidade para isso. Ele diz, disseram então os apóstolos ao Senhor, acrescenta-nos a fé. É preciso ter fé, irmãos, para perdoar. Às vezes é preciso pedir insistentemente ao Senhor, Senhor, me dá força para perdoar. Às vezes, irmãos, a situação é difícil mesmo, e aqui eu estou pregando, e essa palavra é primeiro para mim. Às vezes aquilo vai e fere mesmo o coração, bate igual uma flecha muito bem atirada e entra, e aquilo começa a doer, e você quer que cure, aquilo não cura rápido, e aquilo começa a te fazer sofrer, e você, Senhor, eu preciso liberar esse perdão, perdoar. Porque o mais prejudicado é o que está carregando o peso de não perdoar, sabia? É o que é mais prejudicado. E a Bíblia vai dizer que esses costumam guardar a raiz de amargura, que muitas das vezes causa até doença no corpo do ser humano. Então os discípulos disseram, Senhor, não temos condições, acrescenta-nos a fé. E a resposta de Jesus é interessante. E disse o Senhor, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta montanha, desarraiga-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Ou seja, para perdoar também tem que ter fé. E eu vou dizer, muitas das vezes, e eu acho que é mais fácil usar a fé para tirar um monte de um lugar e colocar do outro, do que tirar um monte de mágoa e tirar e colocar em outro lugar, ou lançar no mar do esquecimento. Porque aparentemente parece que Jesus está colocando a mágoa e os sentimentos que vão ficando guardados como se fosse uma montanha arraigada no chão, algo difícil de ser arrancado. Não é verdade? Porque ele vai linkar a questão do perdão com uma montanha, que se você tiver um pouquinho de fé, ou uma fé pequena, você tem condições de pegar essa montanha e lançar ela para um outro lugar, ou para o meio do mar, como ele disse. Então eu não sei qual é o tamanho, e se existe uma montanha dentro de nós, que está nos matando e nos fazendo sofrer, que precisa ser tirado. Jesus está falando, se você tiver uma pequena fé, do tamanho do grão de mostarda, você vai ter condições de falar, sai daqui e vai para lá.
É interessante, irmãos, porque nós queremos vencer na vida. Nós queremos que Deus nos dá livramento e Ele nos livra. Mas eu acredito que o maior livramento que Jesus quer nos dar, irmãos, é nós de nós mesmos. Não é verdade? Glória a Deus. Porque dentro de nós, irmãos, é um local tão complicado. A Paula que está ali olhando para mim, ela que terminou aí, né, a sua faculdade de psicologia, estudou um pouco sobre a mente humana. Vamos à luta espiritual de alguém com ele mesmo. Cada um de nós tem as nossas. E muitas das vezes carregamos durante toda a nossa vida, às vezes coisas que estão lá no passado, lá atrás, a gente diz, aquilo já passou, já foi, aquilo nem me faz mal mais. E muitas das vezes, irmãos, aquilo está escondidinho, ao ponto de nós nem sequer conseguirmos falar daquele assunto tranquilamente. Não é verdade? Outro dia alguém estava conversando comigo, eu já falei isso aqui. E começou a relembrar umas coisas, eu falei, olha, essas coisas estão mortas. Desenterrado de fundo, não faz bem. Cheiro vem, né? Porque é um assunto que a gente não se agrada de falar, e aí você chega e fala, então, né, fulano. Aí você fala, olha, esse assunto já não me faz mais, eu já esqueci disso. Vamos deixar isso para lá. Aí fala, fulano de novo, lembra de fulano? Aí você fala, você já está começando a mirar. Já está começando a arrancar lá de dentro coisas que eu já tinha enterrado para fora e me fazendo sentir o cheiro de novo. E às vezes, irmãos, eu percebo que na verdade nós pensamos que perdoamos. Pensamos. É como algo que está lá quietinho no cantinho, se ninguém mexer, fica lá, ninguém percebe. Mas se alguém mexer, se alguém colocar a mão, Glória a Deus. não é verdade? É igual uma flor, às vezes você não sente o cheiro dela, mas se pegar ela e começar a esfregar, o cheiro exala. E às vezes o nosso sentimento é isso, irmãos. E Jesus está pedindo aqui, perdoa, é bom perdoar. Arranca de dentro essa montanha que está ocupando espaço que não deveria estar. Às vezes coisas boas não podem entrar porque tem muita coisa ruim. Irmãos, é preciso, eu estou falando primeiro para mim, essa palavra vem primeiro para mim. Eu nem queria pregar essa palavra hoje, eu tinha pensado em pregar lá em Ezequias, Senaqueribe, foi lá perturbar a vida dele. Era mais fácil pregar lá, mas está sendo difícil pregar aqui. Mas é a necessidade, irmão, Jesus quer isso para nós. A maior vitória que nós vamos ter, irmãos, é uma liberdade dentro de nós, dizendo, eu estou livre. E também deixar o outro que pecou também livre, para ir embora em paz. Quantas pessoas, irmão, no leito de morte, às vezes chama as pressas lá. Tem médico que fala, olha, se tem alguma coisa para vocês consertar aí, conserta. Porque depois que morreu, não tem mais como fazer. Eu ia entrar para a segunda parte aqui, não, mas vou parar por aqui. Eu vi foi um vídeo que eu vi, um rapaz novo, acho que da minha idade, ainda bem novo, né? Um rapaz, ele teve uma briga com o irmão dele, irmãos, um desentendimento com o irmão de sangue, e os dois não se falaram, ficaram separados ali, e aconteceu, irmãos, uma tragédia. O irmão dele morreu repentinamente. Não ficou doente, não deu tempo de ir lá para visitar o irmão e consertar, não. Simplesmente morreu. Não sei, não lembro se foi um acidente. E aquele rapaz não vivia mais. Aleluia. Ele não conseguia mais viver. Porque ele sabia que o seu irmão morreu sem ele perdoar o irmão e seu irmão perdoar ele. Glória a Jesus. E o pastor fez algo lá, uma estratégia que o pastor fez, e o pastor se passou pelo irmão dele. Quase derrubei aqui. O pastor se passou pelo irmão dele, e ele estava sentado numa cadeira, de olho fechado, e o pastor conversando,
falando ali, ministrando. E de repente o pastor falou: o seu irmão está aqui. E ele pulou em cima do pastor, agarrou, ele chorava, de dar angústia de ver. Tamanho a dor, irmão, de não ter liberado o perdão no momento oportuno, que tinha a oportunidade. E queira que eu oro para que aquele dia tenha sido o último dia dele estar sofrendo daquela forma. Porque ninguém sabe o dia de amanhã, irmãos. Ninguém sabe quem vai e quem fica. É por isso que a Bíblia diz: olha, não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Aleluia. Eu e João fomos no culto ali no Belém, o pastor pregou sobre isso. Por que não deixe o sol se pôr sobre a sua ira? Porque o dia de amanhã você nem sabe. Às vezes você quebrou o pau com o outro, não quer mais ver a cara dele, está irado com ele. Glória a Deus. E amanhã você acorda pensando: se ele vir conversar comigo, não sei. De repente vem uma notícia, ele não vai vir. Ele já foi. Aleluia. Não é verdade? Glória a Deus. Então é um caso muito sério, irmãos. É algo muito sério a se pensar. Glória a Deus. E essa palavra é uma boa palavra, irmãos. É no último culto do ano. Vamos entrar o ano com o pé direito, tentando resolver as coisas que ficaram para trás. É difícil, irmãos, e todo mundo sabe o que é isso. Glória. O próprio discípulos, irmãos, pessoas que andavam com Jesus do lado ali, vendo Jesus operar milagres, seus ensinamentos, falaram para Jesus: esse daí é difícil demais. A gente não dá conta. Não é assim? Glória a Deus. A gente não dá conta. Dessa ideia a gente não dá conta. Às vezes o camarada ser fervoroso, expulsar demônio, pregar, cantar, Glória a Deus. ser ousado, trabalhar, tudo isso não é tão difícil. Você tendo saúde, você faz. Mas às vezes liberar algo que está muito arraigado Glória a dentro Deus. de nós é uma situação muito difícil. É por isso que é necessário usar fé. Ninguém perdoa porque quer, irmãos. Bendito. Ninguém tem poder em si mesmo para perdoar. É verdade, Jesus. Aleluia. Eu já vi gente dizer assim: eu tenho um coração muito bom, eu perdoo fácil. Rapaz, vou cortar esse coração na metade, dá pelo menos a metade para mim, Glória a Deus. né? Eu perdoo fácil. Glória a Deus, se tem alguém que perdoa fácil, maravilha. Mas muitas pessoas, irmão, não são poucas, muitas, estão carregando dentro de si um peso enorme, como uma montanha, matando ele, matando ela, e não consegue liberar esse perdão. Então, não sei como que você está, não sei como que você se sente, ou o que você sente. Eu sei o que eu sinto, né? Eu sei o que eu sinto. E sei que eu preciso cada dia melhorar mais e pedir a Deus: Senhor, me dá mais fé. Me dá mais fé. Glória a Deus. Que é necessário, irmãos. E é muita fé. Aleluia. Eu duvido que alguém aqui já arrancou uma montanha de um lugar e colocou em outro, usando a sua fé. Bendito. É verdade? Aleluia. Mas é o pedido de Jesus. Príncipe da paz. É o pedido de Jesus. Se o teu irmão pecar contra ti, perdoa-lhe. Perdoa. Se eu pecar, irmão, me perdoa. Pelo amor de Jesus Cristo. E eu sei que eu piso na bola. Eu sei que eu piso na bola. Glória a Deus. Ontem eu escrevi num negócio e uma das perguntas estava lá assim: você é truculento? Eu falei: sou. Temos que reconhecer, irmãos. Você é truculento? Eu falei: sou. Muitas vezes eu sou. E às vezes na nossa truculência magoamos alguém, irmãos. E eu preciso, assim como você, quando erra, que o outro perdoa. Porque somos irmãos e tanto eu falho como vocês falham, todos falhamos. E Jesus quer dar a mim o direito de ser perdoado como a você e ao seu próximo. Se ele não te negou o perdão, e olha que você nem merecia, quando eu digo você, eu digo eu, e ele não te negou o perdão, não é verdade? Nós não podemos também negar, ainda que seja difícil. E Jesus diz o que, irmãos?
que Ele tem fé para dar. A fé vem por ouvir a palavra de Deus. Então, se você tem pouca fé, pede a Deus mais fé. Ele vai te dar para você vencer aí essa batalha espiritual. Amém? Deus abençoe a igreja em nome de Jesus. Glória a Deus.